Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar domínio de integridade. Os objetivos da aula são definir divisor de zero e domínio de integridade, enunciar e demonstrar os principais resultados sobre domínio de integridade. Então, para a gente entender a definição de domínio de integridade, inicialmente nós precisamos da definição de um divisor de zero do anel. Definição: seja A um anel. Um elemento não nulo A em A é dito divisor de zero de A se existe B, um elemento no anel A, também não nulo, tal que A vezes B é igual a zero. Por exemplo, o 2 barra e o 3 barra são divisores de zero no anel Z6, pois o 2 barra vezes 3 barra é igual ao 0 barra e nenhum desses elementos é igual a zero. Outro exemplo, essa matriz aqui é um divisor de zero em M2R para todo A em R. De fato, basta observar aqui, se multiplicarmos essa matriz por ela mesma, nós obtemos a matriz nula, ou seja, A elevado ao quadrado é igual à matriz nula, e isso significa que essa matriz é de fato um divisor de zero deste anel. Definição: um anel comutativo com identidade sem divisores de zero é chamado de domínio de integridade, ou simplesmente de domínio, isto é, o anel A é um domínio de integridade se é comutativo, possui identidade e se dados dois elementos A e B em A com A vezes B igual a zero, então ou A é igual a zero ou B é igual a zero. Por exemplo, os anéis dos inteiros racionais, reais e complexos, com as operações usuais de soma e multiplicação, são todos domínios de integridade. O anel Z raiz de P, que são os elementos da forma A mais B raiz de P, onde A e B são números inteiros, é um domínio de integridade para todo P'. De fato, nós sabemos que esse conjunto é um anel comutativo com identidade, onde a identidade é o elemento 1. Agora nós vamos mostrar que este anel não possui divisores de zero, ou seja, se nós temos aqui a multiplicação entre dois elementos em Z raiz de P, nós vamos mostrar que pelo menos um deles tem que ser igual a zero. Então, como aqui nós temos essa multiplicação e esse primeiro número aqui é um número real e esse número aqui também é um número real, como o anel dos números reais é um domínio de integridade, então um desses dois números devem ser iguais a zero, ou seja, o A mais B raiz de P deve ser igual a zero, ou C mais D raiz de P é igual a zero. Se A mais B raiz de P é igual a zero, então eu posso escrever que A é igual a menos B raiz de P, ou C é igual a menos D raiz de P, por essa segunda igualdade aqui. Analisando essa primeira igualdade, A e B são números inteiros e P é um número primo. Então, se P é um número primo, a raiz de P é um número irracional. Como A e B são números inteiros, para que essa igualdade seja válida, A deve ser igual a B, que deve ser igual a zero, pois, caso contrário, nós teríamos uma contradição, pois essa expressão seria um número irracional que seria igual a um número inteiro. O mesmo acontece com essa outra igualdade, ou seja, se isso aqui acontece, A deve ser igual a B, que deve ser igual a zero, ou, se isso aqui acontece, o C é igual a D, que é igual a zero. Isso significa que ou este elemento é igual a zero, ou este elemento é igual a zero, e, portanto, esse anel é de fato um domínio de integridade. Exemplo, os anéis E6 e M2R não são domínios de integridade, pois nós vimos no exemplo anterior que o 2 barra e o 3 barra são divisores de zero em Z6 e a matriz 0, A, 0, 0 são todas divisores de zero
neste anel. Proposição 1. Zm é um domínio de integridade se e somente se m é um número primo. Então, como aqui nós temos um se e somente se, nós temos que provar a ida e a volta. Para provar a ida, nós temos por hipótese que o Zm é um domínio de integridade e nós vamos provar que m é um número primo. E para fazer essa demonstração, nós vamos utilizar a contrapositiva, ou seja, nós vamos provar que se m não é um número primo, o Zm não é um domínio de integridade. Então, se m não é um número primo, isso significa que m é um número composto, ou seja, m pode ser escrito como a vezes b, com a e b diferentes de m. E se a e b são diferentes de m e também são diferentes de zero, pois m aqui é um número diferente de zero, né? Então, considerando a classe do A e a classe do B, essas duas classes são diferentes da classe do zero. Daí, a classe do zero, nós sabemos que é a classe do m, e o m é dado por A vezes B, então nós teríamos a classe do A vezes B, que pode ser escrito como a classe do A vezes a classe do B. Sendo assim, nós obtemos aqui o produto da classe do A pela classe do B, resultando em zero, onde essa classe é diferente de zero e a classe do B também é diferente de zero. Ou seja, neste caso aqui, o Zm possui divisores de zero, ou seja, o Zm não é um domínio de integridade. Agora, para provar a volta, nós vamos considerar que m é um número primo e provar que o Zm é um domínio de integridade. Nós já sabemos que o Zm é um anel comutativo com identidade. O que a gente vai fazer agora é provar que ele não vai possuir divisores de zero quando m é um número primo. Sendo assim, suponha que a classe do A vezes a classe do B é igual a zero. No caso aqui, o zero barra. O que a gente vai provar é que ou o A barra é igual a zero barra ou o B barra é igual a zero barra. Daí, se A barra vezes B barra é igual a zero barra, aqui nós temos um produto. Esse produto pode ser escrito como A vezes B barra, que é igual ao zero barra. Isso significa que esse A vezes B é igual a um múltiplo de m, e daqui nós podemos concluir que m divide A vezes B. Mas como m, por hipótese, é um número primo, então m divide A ou m divide B. Portanto, dessa informação, o A barra é igual a zero barra, e dessa informação, o B barra é igual ao zero barra. Portanto, o Zm é de fato um domínio de integridade, pois sempre que aqui nós temos a multiplicação de dois elementos do Zm iguais a zero, um desses dois elementos devem ser iguais a zero. Proposição 2. Se A é um domínio de integridade, então o anel de polinômios com coeficientes em A na variável x também é um domínio de integridade. Prova. Nós já sabemos que o AX é um anel comutativo com identidade. Agora a gente vai provar que este anel não possui divisores de zero. Então, vamos considerar dois polinômios f e g em AX, ambos não nulos, tais que o f de x vezes o g de x é igual a zero. E a demonstração vai ser feita por absurdo. Então, como f e g são polinômios não nulos, nós podemos escrever f e g dessa forma, onde esse an e esse bm são elementos diferentes de zero. Então, como esses dois polinômios são não nulos, um desses coeficientes deve ser diferente de zero. Eu estou considerando o coeficiente an, o coeficiente na qual esse n é o maior número natural possível. Então, estou fazendo essa mesma consideração em relação a esse polinômio g, onde todos os coeficientes a e os coeficientes b são elementos do anel A. Daí, nós estamos considerando que esse produto é igual a zero, então zero é igual
ao f de x vezes o g de x e realizando a multiplicação desses dois polinômios, no caso aqui fazendo a distributividade, nós vamos obter que o último coeficiente aqui, no caso a última multiplicação, que seria este elemento vezes esse, nós vamos obter o AN vezes o BM, que multiplica o x elevado a m mais n. Como o A é um domínio de integridade, o AN e o BM são diferentes de zero, então esse produto aqui também é diferente de zero, consequentemente, essa expressão aqui vai ser diferente do polinômio nulo, ou seja, nós chegamos em uma contradição, pois a princípio esse produto era igual a zero, mas através desse raciocínio aqui nós obtemos uma expressão diferente de zero. Deste modo, o que gerou absurdo foi justamente considerar esses polinômios ambos não nulos e, portanto, ou o polinômio f é o polinômio nulo ou o polinômio g é o polinômio nulo. Proposição 3. Considere A um anel comutativo com identidade. A é um domínio de integridade se e somente se vale a lei do cancelamento para o produto em A, ou seja, se A é diferente de zero e A vezes B é igual a A vezes C, então B é igual a zero. Então aqui nós temos um se e somente se, nós temos que provar a ida e a volta. Então, para provar a ida, nós temos que A é um domínio de integridade e nós temos que provar que a lei do cancelamento para o produto é válida. Sendo assim, nós vamos considerar A, B e C elementos em A com A diferente de zero. Logo, se A vezes B é igual a A vezes C, eu vou subtrair AC dos dois lados dessa igualdade, obtendo assim AB menos AC igual a zero. O A aqui é um fator comum, eu posso escrever essa expressão dessa forma. E daqui nós temos que A vezes este elemento é igual a zero. E esse Azinho aqui é diferente de zero. Como A é um domínio de integridade por hipótese, sempre que nós temos um produto igual a zero, um dos elementos aqui deve ser igual a zero. Como nós sabemos que esse elemento é diferente de zero, então só resta que B menos C é igual a zero. E se B menos C é igual a zero, então B é igual a C. E assim nós provamos essa primeira parte. Para provar a volta, nós vamos considerar que a lei do cancelamento é válida e nós vamos provar que este anel A não possui divisores de zero, pois nós já sabemos que A é um anel comutativo com identidade. Então, para isso, nós vamos tomar A e B elementos em A, tais que A é diferente de zero e A vezes B é igual a zero. O que a gente vai fazer é provar que, nesse caso, o B obrigatoriamente deve ser igual a zero. Então, se A vezes B é igual a zero, o zero também pode ser escrito como A vezes zero. Como A é diferente de zero e a lei do cancelamento é válida, então eu posso cancelar esse A com esse A, resultando assim que o B é igual a zero. Nós poderíamos utilizar essa proposição anterior para provar que esse anel não é um domínio de integridade. Nós já vimos nessa aula que este anel não é um domínio de integridade, mas utilizando a lei do cancelamento nós podemos fazer essa mesma conclusão. De fato, note que o produto entre essas matrizes é igual ao produto entre essas matrizes, e essa matriz aqui, que aparece desses dois lados da igualdade, é diferente da matriz nula. Então, se a lei do cancelamento para o produto fosse válida, eu poderia cancelar esta matriz aqui dos dois lados, resultando que essa matriz seria igual à matriz nula, que é um absurdo. Então, como a lei do cancelamento não é válida para este anel, nós podemos concluir que este anel não é um domínio de integridade. Proposição 4. A característica de um domínio é zero ou um número primo. Prova. Seja A um domínio de integridade de característica m diferente de zero. O que a gente vai provar
é que se A é um domínio de característica diferente de zero, então esse M deve ser um número primo. Assim, como aqui a característica de A é igual a M, isso significa que M é o menor número inteiro positivo, tal que o M vezes 1 é igual a zero. E como eu disse, nós vamos provar que M é um número primo. Lembrando que, como A é um domínio, A possui identidade, então posso analisar a característica aqui em relação à identidade. Se M fosse um número composto, logo iriam existir dois números inteiros A e B, tais que M é igual a vezes B, onde A e B são números menores do que M e maiores do que 1. Daí, 0 é igual a M vezes 1 por essa expressão e o M pode ser substituído por AB. Então, aqui nós temos AB vezes 1 e AB vezes 1 é o próprio AB, ou seja, AB é igual a 0. Como A é um domínio de integridade, nós não podemos ter divisores de 0. Então, neste caso, A vale 0 ou B é igual a 0. Daqui eu posso escrever essa expressão como A vezes 1 igual a 0, ou aqui eu vou escrever como B vezes 1 igual a 0. Mas isso gera uma contradição, pois A e B são números menores do que M e A vezes 1 é igual a 0 ou B vezes 1 é igual a 0, né? Sendo que M é o menor número inteiro com essa propriedade. Então, isso aqui contradiz a minimalidade do valor do M e, portanto, nós não podemos considerar que M é um número composto. Isso significa que M é, de fato, um número primo. E com isso a gente finaliza a aula.